uma psicóloga que percorre o mundo em missões humanitárias e o primeiro brasileiro a compor a Comissão de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, compartilham aqui com a gente as experiências que acumularam na defesa dos direitos humanos. O professor Renato Zerbini Leão detalha diferenças e semelhanças entre os sistemas interamericano e europeu de direitos humanos. Já a psicóloga Débora Anual conta o que viu e o que nunca vai esquecer em 15 missões em 40 países da África, da Ásia e das Américas. Oi, Débora, tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda. Muito obrigada. Vai ser um prazer conversar hoje. Prazer é todo nosso. Bom, o seu livro mais recente é um desabafo e você mesma diz isso. Você passou aí por várias missões, mais de 40 países, viu guerra, fome, deslocamento forçado, pessoas tendo que deixar suas casas para não morrer. Agora, sua ideia inicial não era escrever um livro. O que mudou para ter que escrever um livro? Exato, nunca me passou pela cabeça ser escritora ou escrever um livro. Na verdade, o que é o livro? São os meus diários. Era uma forma, na verdade, de desabafar, de colocar para fora mesmo aquilo que de alguma forma doía, aquilo que de alguma forma dilacerava, mas que eu não podia, eu não tinha o direito de contar, afinal eu sou psicóloga, então meu trabalho é fazer escuta daquele sofrimento ou daquele processo que essa pessoa está vivendo, e não é um processo qualquer, normalmente são situações extremas, situações limites, onde se perdeu tudo. E a pessoa se encontra de alguma forma sozinha. São pessoas que tinham filhos, tinham maridos, tinham esposas, tinham pais, tinham irmãos, e de repente percebem que todas essas pessoas, ou seja, toda a rede socioafetiva sumiu, desapareceu, ou por uma bomba, ou por uma epidemia de ebola, ou por um terremoto, ou por um furacão, e essa pessoa se pega sozinha, olha para os lados e diz, e agora? Eu começo por onde? E esse é o meu papel, ajudar as pessoas a ressignificar o processo de vida, reinventar um novo objetivo para aquela vida. O livro está aqui comigo, O Humano do Mundo, Diário de uma Psicóloga Sem Fronteiras. Você faz parte do Médicos Sem Fronteiras, da organização Médicos Sem Fronteiras, há 10 anos, que não é só médico. Exato, eu costumo dizer que o nome da organização é Médicos Sem Fronteiras, a maior parte é sem fronteiras, né? Os médicos temos muitos temas, mas não é a maioria, afinal são quase 46 mil pessoas, é muita gente trabalhando, então precisa de um pouco de tudo, né? Precisa de psicólogo, enfermeiro, administradores, economistas, logísticos, muitos, né? Para poder fazer chegar toda essa estrutura de suporte para a gente poder prover o cuidado com um mínimo de qualidade e dignidade para quem a gente cuida. A gente não vai conseguir aqui falar de todas as suas histórias, vai falar de um pouquinho delas. Para onde você já foi e o que te marcou? Eu imagino que muitas histórias, muitas passagens tenham te marcado muito. Agora, o que não sai da sua cabeça? Na verdade, todas as missões, né, e todos os projetos, eles te assinalam de uma forma vital, assim, mas eu costumo dizer que a maior parte dessas marcas não são feridas abertas, são cicatrizes, afinal são processos doloridos que a gente vive, mas que de alguma forma a gente ressignifica, afinal a gente está ali para ajudar, não está ali para ferir ainda mais a dignidade humana. Então esse é um ponto importante, porque todas as histórias marcam muito, mas talvez o que me marque, me assinale muito é essa violência, principalmente a violência sexual, que ela acontece em todos os países. De todas essas missões, eu vou dizer que um pouco mais de 15 missões, eu não me lembro de algum país onde eu não tenha trabalhado com violência sexual. Então, talvez o Congo, por ser um país onde tem um número de violência e uma magnitude muito grande, talvez seja um país que me assinale muito, principalmente a República Democrática do Congo. Teve uma história, assim, especificamente, que é de uma mulher, né, que começa a história me contando a história com 6 filhos, e ela foi me contando que ao longo do início do processo, né, do deslocamento dela, que durou meses, quando ela chegou, só para ter uma ideia, assim, ela chegou sem calçado, pés descalços, muito feridos, né, a roupa toda dilacerada e um bebezinho, provavelmente de uns 6, 7 meses, amarrado no corpo, né, como eles têm o costume, né, de amarrar direto no corpo, como se fosse um sling. E ela chegou me contando que ela tinha 6 filhos no início dessa trajetória. Cada uma das paradas que ela foi forçada a fazer, ela foi ou violentada sexualmente, ou ela teve um dos filhos ou das filhas sequestradas, ou ela teve uma das filhas morta. Isso aconteceu que quando ela chegou, ela só tinha aquele bebê amarrado. Ela dizia, os outros eu não sei, né? Me ajuda a viver, me ajuda a encontrar uma razão para viver. E nessa hora
É uma ferida grande para um psicólogo, né? Como é que você ajuda alguém que está te pedindo ajuda para ressignificar o processo de vida? Alguém que não tem nem base para você de sofrimento, né? Eu nunca passei por uma intensidade de sofrimento tão grande, tão pouco na universidade eu aprendi toda essa intensidade de como cuidar, quais são essas ferramentas que a gente utiliza. Então, esse livro é feito em partes disso, né? Como reinventar a vida, ajudar as pessoas a reinventar novos significados e projetos de vida com ferramentas que eu nunca aprendi na academia ou que eu nunca aprendi dentro de um processo mais formal. Então, reinventar, ajudar alguém a reinventar a vida com as ferramentas que a cultura do local me dá, com as ferramentas que aquele ser humano que eu estou ouvindo, me propondo a cuidar, me oferece, e a partir disso, de uma forma mais criativa, mais de alguma forma tentando, como diz a jornalista Helene Brum, né, tentando arrancar, né, do lodo, arrancar da ferida a beleza, né, a vida. Então, como arrancar a beleza e como ajudar a ressignificar esse processo. Essa foto aqui da capa é na República Democrática do Congo? Essa foto é de um jornalista de Médicos Sem Fronteiras e ele fez isso durante um dos deslocamentos. E é assim, eu imagino que seja assim. É uma estrada que, na verdade, não é uma estrada, né? É um local aberto no meio da floresta e as pessoas passam por lá. Tem aqui uma mãe carregando um filho a pé, essa é a realidade. É assim, isso é muito doído, né? Porque são imagens, são mensagens, são situações que não chegam pra gente, né? A gente fala muito de um mundo globalizado, hoje todo mundo sabe tudo. Eu costumo dizer que não. Só é globalizado a parte do mundo onde tem acesso e vias de comunicação. Quando não tem, seja ela vias de comunicação ou terrestre ou aérea ou mesmo de mídia, aquilo não existe. Normalmente aquilo que eu não vejo não existe para mim. E isso para mim é a minha maior dor de trabalhar na República Democrática do Congo, no Sudão do Sul, por exemplo, porque são imagens, são mensagens que te ferem, sabe? Elas te assinalam de uma forma muito forte, mas só o que você tem é a sua fala para poder contar, porque normalmente você não tem o direito de tirar fotos, de fazer filmagens e de trazer isso para as pessoas. Então, quando eu aceitei, na verdade, porque o livro, como é que ele foi? Não foi uma ideia minha, eu vou publicar esse livro, né? Eu recebi uma proposta de uma editora que sabia que eu tinha nos meus diários descrito como funcionavam a vida, as missões desses países. E eu recebi uma proposta para publicar. Mas só para você ter uma ideia do quão difícil era para mim, eu levei 5 anos para entregar os manuscritos, sendo que eles já estavam escritos, afinal são os meus diários. Mas para mim era como entregar minha caixinha de fragilidades. E eu me questionei muito, será que eu não estaria expondo a vida dessas pessoas? Será que eu não estou expondo? Afinal, essas pessoas foram meus pacientes, eu me propus a cuidar. Mas eu parti do princípio que se eu não contasse a vida dessas pessoas, se outras pessoas não souberem, como elas vão ajudar? Qual é a forma que essas pessoas têm de ajudar se elas não sabem que isso existe? Então o livro é uma entrega para o leitor de uma caixinha de fragilidades de uma psicóloga que viu de uma forma muito intensa, que viveu de uma forma muito intensa o sofrimento através da fala, através do olhar, através do olfato, através do toque, ou seja, que tentou produzir cuidado com os 5 sentidos. E aí eu tento descrever um pouco do que eu senti, o que eu vi, como eu encarei isso tudo. E talvez uma oportunidade das pessoas pensarem como elas podem fazer a diferença na vida dessas pessoas. Foram quantos países, em quantas missões? Olha, foram mais ou menos 40 países ao todo, entre missões, projetos que você vai para estudar próximo, para estudar línguas, para poder aprender a como lidar com essas situações. Foram um pouco mais de 15 missões, mais ou menos 8 países, porque em alguns países eu voltei recorrentemente, como o Haiti, a República Democrática do Congo. São países que não tem como você ir uma vez só. Se você vai uma vez, você vê toda aquela demanda, é parte da sua família lá, você volta. Você não ouve alguém da sua família te pedindo ajuda em qualquer lugar e diz, não, esse ano não vou, esse ano eu vou tirar férias em outro lugar. Não, você vai. É gente sua que está lá, então você vai. Curioso é que essa sua vida, né, ajudando as pessoas, fazendo missões aí humanitárias, esse estilo aí surgiu lá atrás por meio da literatura, por meio de um livro. Que história é essa, Débora? Isso mesmo. Eu sempre fui uma ratinha de biblioteca, né? Eu nunca fui uma nerd, mas sempre gostei de livros. E desde pequena eu gosto de livro de gente. Eu gosto de saber, para mim não existe maior ficção do que a vida real. Não tem nada, não tem maior aventura do que a vida real, não tem maior terror e drama do que a vida real. Então, para mim sempre me interessou, desde muito pequena. Então, o primeiro livro que eu lembro de ter visto e de ter me tocado de uma forma assinalada foi o Diário de Anne Frank. Eu lembro que quando eu li, eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu chorava assim copiosamente, assim, lendo o livro, e eu conseguia me sentir vivendo aquilo lá tudo. Eu conseguia me conectar com a dor dela, da dor daquela pessoa que escrevia. E
quando eu estava no meio da faculdade, eu ganhei uma bolsa para estudar na Europa, né? Quando eu já estava na faculdade de psicologia, eu ganhei uma bolsa para estudar. E a minha primeira oportunidade de férias, eu botei uma mochila nas costas e fiz toda a rota de Anne Frank, a rota que eu tinha lido no livro, porque eu queria ver com os meus próprios olhos onde que aquele livro foi escrito. Eu queria sentir se toda aquela imagem que eu tinha construído, ela era fidedigna àquilo que existia. E é muito legal você poder fazer com que um leitor se conecte com a dor ou com o sofrimento e pense possibilidades de ressignificar. E talvez essa seja uma das razões de eu ser uma psicóloga hoje humanitária, uma psicóloga sanitarista que trabalho com isso, porque eu consegui me conectar com aquela dor, mas não com o lado negativo, aquele lado que congela, aquele lado que estabiliza, mas de pensar o que eu faço com isso. A dor, ela está ali e ela foi real, ela é real. Então, como que eu ressignifico de uma forma a ajudar as pessoas? Infelizmente, eu não nasci, não foi possível ajudar a Anne Frank naquele momento, mas talvez tem muitas outras Anne Franks hoje precisando de um cuidado diferente. E eu não preciso ser psicóloga ou médico ou enfermeira para poder dar esse cuidado. Eu posso pensar que lugar eu ocupo hoje no mundo e como eu posso ressignificar isso, como eu posso ajudar essas pessoas de alguma forma. E eu espero que quando as pessoas leem o livro, elas pensem, ok, do lugar onde eu ocupo hoje, como eu posso fazer diferença para essas pessoas? Como eu posso acessar? Como eu posso ressignificar a história de vida dessas pessoas? E como eu posso fazer um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo mais digno? Tem muita dor, tem muita angústia, fome, guerra aqui no livro, mas tem partes assim alegres, as pessoas também têm esperança? Com certeza. O livro é como é feito a vida, né? Tem dor, tem sofrimento, mas tem a beleza nos pequenos pontos do dia a dia. Um dos pontos que eu posso te dizer, assim, que para mim é de grande beleza, é quando eu pergunto, e não foi uma só mulher, mas vou te dar um exemplo de uma delas, que também me contou que perdeu tudo, não tinha mais nenhuma parte da rede socioafetiva, tinha perdido toda a família. E eu perguntei para ela, você lembra a última vez que você foi feliz? Ela disse, hoje não, mas amanhã eu vou tentar me lembrar. Quando ela volta no outro dia, ela me disse, a última vez foi quando eu dancei. Então, neste lugar, uma das partes de conformar cuidado foi montar grupos de dança. E essas mulheres dançavam, e contando as suas histórias, né? E eu nunca imaginei, nunca ninguém me disse que isso dava para fazer na psicologia, que era possível cuidar também dessa forma. Então, elas dançando, todas elas sem filhos, mas sem maridos, porque tinham perdido tudo, mas dançando, contando as suas histórias e agradecendo a possibilidade de estar vivo e inventar uma nova vida. Tem maior beleza do que isso? De você ver no sorriso da pessoa, na vontade de viver e de reinventar a vida? Simples e muito bonito. Débora, é isso. Com essa história a gente termina aqui esse primeiro bloco do Iluminuras. Foi um prazer conversar com você. E que bom que você compartilha, está compartilhando, que bom que você mudou de ideia, decidiu escrever o livro para compartilhar com a gente. Foi um prazer. Muito obrigada, foi um grande prazer estar com todos vocês. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo, a gente segue falando sobre direitos humanos, dessa vez com o professor Renato Zerbini Leão. O intervalo é curtinho, hein? Até já. O Iluminuras já está de volta. Eu converso nesse segundo bloco com o professor Renato Zerbini Leão, o primeiro brasileiro a integrar o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU. Primeiro, parabéns. Renato, agora explica para a gente rapidamente o que é o comitê e qual que é o papel dele. Obrigado, Paulo. É uma alegria, uma honra estar nesse momento como um dos 18 membros do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, que é um órgão internacional que supervisiona o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que é um dos grandes tratados de direitos humanos das Nações Unidas, que junto com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos complementam a Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas, que esse ano completa 70 anos. Então, esse conjunto de documentos, a Declaração Universal, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais conformam a Carta Internacional de Direitos Humanos. O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é supervisionado pelo Comitê de Direitos Humanos, que apesar de assim se chamar, supervisiona apenas
o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é supervisionado pelo Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, do qual tenho a honra de ser um dos seus 18 membros hoje. Bom, a gente falava com a Débora aqui no primeiro bloco, ela contava uma história de que o Diário de Anne Frank foi o que despertou nela uma consciência assim de ajudar outras pessoas. Você tem uma história parecida com outro livro também quando criança. Conta pra gente. O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, né, que é um tremendo conto de raiz social, né, uma família que se vê afetada por uma severa crise, a mãe é a única que trabalha, de repente se vê na necessidade de mudar para uma casa ainda mais simples, a mãe trabalhando em uma fábrica, e nessa casa havia um pé de laranja lima, onde Zezé, o seu protagonista, conversava e contava suas mágoas para o pé de laranja lima, que parecia escutá-lo e absorver todas essas histórias. E realmente isso despertou-me já com 6, 7, 8 anos para essas dimensões sociais, né, que em realidade também foram ensalçadas aí pela nossa vida cotidiana, as viagens, o crescimento em Brasília. Brasília era uma cidade muito interessante para as crianças naquela época, né? Eu estou aqui com o seu livro mais recente, já são 6 livros publicados sobre direitos humanos, que é a sua área. Esse livro aqui é fruto da sua tese de doutorado, que você compara ali os sistemas interamericano e europeu de direitos humanos. Exatamente. Quais são as semelhanças e diferenças? O que você concluiu, Renato? É bastante interessante porque eu também tive a grata satisfação profissional de trabalhar no Sistema Interamericano de Direitos Humanos entre 94 e 98, e lá conheci a construção jurisprudencial do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, penso ser ainda mais vanguardista do que o Sistema Europeu de Direitos Humanos. Veja que lindo, por exemplo, apesar dos casos trazerem consigo, carregarem uma dimensão de ferir a dignidade humana, o caso Villagrán Morales e outros contra a Guatemala, por exemplo, que foi o primeiro caso de massacres de meninos de rua que chega a um tribunal internacional, poderia ser referente a qualquer estado, país da América Latina, mas foi com relação a Guatemala. Nesse caso, pela primeira vez, a Corte Interamericana trabalha o conceito de vida digna, o que é viver com dignidade, que está diretamente vinculado com os direitos econômicos, sociais e culturais, que são direitos afins como saúde, educação, transporte, moradia. Então, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, apesar de que tanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos quanto a Convenção Europeia de Direitos Humanos estarem mais centrados no que chamamos de direitos civis e políticos, tem uma construção mais vanguardista no que toca ao conceito de vida, né? Porque a vida não é simplesmente o direito de estarmos ou não vivos, né? É o direito de vivermos com dignidade. Então, nesse sentido, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos é mais vanguardista que o Sistema Europeu de Direitos Humanos. Às vezes a gente tem essa conversa, acha que ela está longe da gente, na verdade ela está muito próxima. A gente teve recentemente aqui o caso da condenação do Brasil pelo caso do jornalista Vladimir Herzog, morto durante a ditadura. Exatamente, a sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos deu-se em 4 de julho último, né? Nesse sentido, o Brasil já é um país que tem uma experiência interessante, porque em 2010 nós tivemos também o caso Gomes Lundes e outros contra o Brasil, que foi, fazendo uma comparação com o caso do Vladimir Herzog, uma condenação ao Estado brasileiro por conta da guerrilha do Araguaia, né? Então, nesse sentido, o Brasil é um país que experimenta uma jurisprudência na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas ainda tem um desafio interessante à luz daquilo que nós chamamos subjetividade internacional dos indivíduos. O que é isso? Nós, os seres humanos, as pessoas, também somos sujeitos de direito internacional público. O que acontece que o ensino jurídico no Brasil, no que toca ao direito internacional público, ainda está preso lá na Paz de Westfália, em 1648. A maioria dos que se dizem estudiosos de direito internacional público no Brasil ainda tem dificuldades de
encontrar o indivíduo como sujeito de direito internacional público, apesar de toda a jurisprudência do direito internacional, dos direitos humanos, apesar de todas as decisões dos órgãos internacionais, tanto dos sistemas regionais, como a OEA, como do Sistema das Nações Unidas, como é o caso do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, como é o caso do Comitê de Direitos Humanos, né? De modo que uma sugestão para aqueles que querem estudar direito e, sobretudo, direito internacional público é que procurem estudar à luz do que há de mais vanguardista na jurisprudência internacional hoje em dia e busquem as instituições que promovam essa concepção, porque, caso contrário, estarão também presos lá em 1648, na paz de Westfália. Assim, quando se tornarem profissionais, não saberão lidar com esses novos desafios jurídicos, né? Porque hoje em dia, sobretudo no Brasil, onde em cada lugar brota uma faculdade de direito, como se fosse passe de mágica, né? As pessoas têm que ter cuidado também com a formação. Nesse sentido, é importante que conheçam essa dimensão da subjetividade internacional do indivíduo. E, incrivelmente, o Brasil talvez seja um daqueles estados que apresentou à comunidade internacional um dos precursores nessa questão da subjetividade internacional do indivíduo, que é o professor Antônio Augusto Cancela Trindade, né, de cujos livros bebo até hoje. É meu principal mentor intelectual e é um dos principais autores lidos pelo mundo inteiro. E, apesar de ser brasileiro, é mais lido mundo afora do que aqui dentro. Talvez por isso é que até hoje em dia estejam por aqui ainda perdidos lá na paz de Westfália. Um outro ponto muito interessante, Renato, é que você sempre foi muito estudioso, está aqui a sua tese, né? Como um desses pontos. Agora você também sempre foi a campo. Você já trabalhou com refugiados, por exemplo. Com o que mais? Eu já trabalhei com vários atores importantes que necessitam da proteção internacional. Por exemplo, quando fui para a América Central, também como oficial de programa do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, eu fui oficial de programa para povos indígenas, minorias étnicas e direitos humanos, de modo que pude conhecer a realidade indígena de quase todos os países das Américas, do Canadá até a Argentina, da América Central e América do Sul. Conheci todos os países, né, com alguma de suas comunidades indígenas, com algum de seus povos indígenas. Também tive a oportunidade de trabalhar com defensores de direitos humanos, com líderes sindicais, com a temática de gênero, mulheres, população LGBTI, de modo que a experiência na temática da proteção internacional dos direitos humanos é ampla, e também na proteção internacional da pessoa humana, que é uma vertente que abraça também o chamado direito internacional dos conflitos armados, que tive uma experiência também de formar, por exemplo, tropas brasileiras que participaram da MINUSTAH, da missão das Nações Unidas no Haiti, trabalhar com policiais, forças armadas da América Central, e também como consultor jurídico para o CONISUL, do Escritório Regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Entre 98 e 2003, participamos ativamente do que é a harmonização legislativa do Mercosul, no que toca a leis e projetos de leis do refúgio, né, que depois houve um boom muito grande acadêmico. Hoje em dia muita gente se estuda refúgio, né, mas aquela época, na década de 90, era muito pouco pesquisado, né, de modo que eu também tive o prazer de navegar por essas águas. E que diferença fez na sua pesquisa, inclusive, essa experiência de campo, Renato? A experiência de campo ela é fundamental, porque ela dá vida à teoria. Muitas vezes as pessoas que têm apenas a teoria têm uma função importante no seu dia a dia de trabalho, mas ao escantear a realidade, confundem muito e tornam mais ativistas do que eficazes. Porque nós não podemos esquecer que nesse raciocínio institucional de proteção da pessoa humana, há vários atores, dentre eles os estados,
que até muito pouco tempo atrás, desde a perspectiva do direito internacional, porque a maioria das normas vem daí, né? O direito internacional eram os atores clássicos, os atores quase que exclusivos. Mas nós também temos as organizações internacionais que brotam depois da Segunda Guerra Mundial, né? Nós estávamos falando da OEA, da ONU, e nós temos os indivíduos, nós, que somos aqueles que são protegidos. Então, muita gente confunde um papel fundamental do Estado. Em perspectiva de direitos humanos, o Estado é sempre o que viola, não há outra possibilidade, né? O Estado vai violar na figura de seus agentes, mas também o Estado é aquele que protege, porque é ele quem vai ratificar e vai internalizar os tratados de direitos humanos, por exemplo. Então, há uma importância fundamental nesse sentido de trabalhar com todos esses atores sem nenhum tipo de preconceito, de prejuízo também, que muitas vezes o ativista não quer trabalhar com esse porque na visão dele é o violador. Sim, certo, é o violador, mas você vai ter que trabalhar com ele para que no futuro, oxalá próximo, não seja mais o violador. Então, nesse sentido, creio que cada vez mais se faz necessário a questão da educação em direitos humanos, livre também de qualquer tipo de preconceito, de ideologia e de outras questões que possam mitigar a função de sua existência, que é a afirmação da dignidade humana em toda e qualquer circunstância. Ok. Renato, é isso. O tempo passa rapidinho quando a conversa é boa. Muito obrigado pela presença aqui no Luminuras. Parabéns pela tese, por mais um livro publicado. E até a próxima. Obrigado. Foi uma satisfação e uma alegria. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br ou escreva um e-mail para a gente, iluminuras@stf.jus.br. A TV Justiça tem também um novo canal no YouTube, é o TV Justiça Oficial. Acessa lá e até a semana que vem. Tchau!